Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a Josué Leite Dia a Dia com a Palavra de Deus. Estamos aqui com um grande convidado, já um bom dia para você, meu irmão, seja bem-vindo. Já era desejado vir aqui já há um bom tempo, né? E não tinha dado certo, hoje quase não dá certo. Ele vai se apresentar, diga seu nome. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? A hora que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Claudeni, sou diácono Claudeni. E atualmente estou aqui no serviço, exercendo o meu diaconato na Paróquia Nossa das Graças, em Pindoretama. Muito bem, Claudeni. Sejam bem-vindos, acolham ele. Você que for assistir esse vídeo, comente, fala alguma coisa, reze por esse homem, para ser um bom padre, né, já hoje diácono. E assim, Claudeni, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua infância, como foi a sua história quando você iniciou os seus primeiros anos de vida. Pois bem, as pessoas têm um pensamento em quem vai ser padre, sacerdote, né? Pensa que é um extraterrestre, uma pessoa que vem de outro mundo, né? Mas não, eu tive uma vida muito simples, um bairro muito simples em Fortaleza, né? Tranquilo, um jovem normal, mas um jovem normal como naquela época, no passado, que vivia no meio da rua, jogando bola, brincando, caindo, chorando, se levantando. Então eu tive uma infância muito assim, muito de criança mesmo, na minha época, nos anos 90 e tudo isso. E a minha mãe sempre foi religiosa, da igreja e tudo. Então nós crescemos, eu, meus irmãos, tenho 2 irmãos e uma irmã, fomos crescendo. Você é o mais novo ou mais velho? Eu sou o mais novo dos homens. E tem a minha irmã mais nova do que eu, né? Então cresci normal, uma criança normal, né? De periferia, mas pelo fato da minha mãe ser da igreja, então a gente cresceu num sistema assim da igreja. Tinha que ir para a missa, tinha que ir para as orações, tinha que frequentar a igreja. Então eu cresci com este espírito já religioso, de uma família religiosa na minha casa. Então eu venho de uma família tradicional católica assim, na igreja, né? Muito bem, muito bem. Isso é bom. Olha que eu fico me lembrando aqui que às vezes a gente faz um mito grande, né? A gente estava conversando sobre as pessoas que querem ser padre, realmente é cor do outro mundo. E você vem trazer uma simplicidade, uma família muito simples, que ainda brincava, jogava bola. Tu lembra de alguma brincadeira específica que jogava peão, bola, bila, essas coisas? É interessante você falar isso, porque acho que foi semana passada. Eu brincava, eu acho que nem tinha nome as brincadeiras, a gente dava nome às brincadeiras ali mesmo, né? E tinha uma brincadeira que a gente fazia, era chutar a bola pra baixo. Sabe por que a gente botava isso? Não, porque a gente chutava a bola pra baixo mesmo na rua. A gente pegava a bola, selecionava várias crianças e tinha o jogo, o chamado jogo, né? O jogo é aquele, como a gente diz, o abestado que sai correndo atrás dos outros, né? Então tinha o jogo. Ele era o selecionado a gente chutava a bola para baixo, ele ia pegar a bola e quando ele pegava a bola ele tinha que carimbar alguém. Então a gente corria o bairro inteiro e esta pessoa, né, o João, querendo querendo carimbar, né, aquele que ele carimbava, ia ser o João novamente. Então, eu semana passada eu estava lembrando dessas brincadeiras com os amigos de infância, né? O quanto nós perdemos muito, quanto as crianças de hoje perderam esta brincadeira, né? essa brincadeira de estar na rua, até mesmo por conta da violência, da maldade, das drogas. Então há um pouco de receio, para não dizer muito receio, dos pais deixarem os filhos soltos. E até mesmo por conta das tecnologias, as brincadeiras deixaram de ser brincadeiras de rua, de sítio, de mato, de campo, essas brincadeiras que tinha, para ser brincadeira mais caseiras, mais diante de uma televisão, diante de um tablet, de um celular. Tem os seus prós e os seus contras, né? Nesse estilo de brincar hoje, né? Realmente, vendo isso aí me faz lembrar a minha infância, que eu ainda fui de brincar o garrafão, se você lembra. Isso, brincar os 7 pecados. 7 pecados, Brincar de bila, de peão. Isso, eu quebrei muita telha atrás de arraia nas casas dos outros. Cano de água, essas tudo já fiz. Viveu, né? Muito bem, muito bem. E é isso aí, na sua infância, você foi crescendo, você é de Fortaleza, né? Que Sou você de falou. Fortaleza. Qual é o bairro de Fortaleza? Sou de um bairro muito famoso, passa muito cidade na Alzé, no bairro pesado, mas que eu amo bastante, chamado Goiabeira, na Barra do Ceará.
É um bairro que passa muito nos programas de policiais e tal, programa de polícia, mas se esquece de passar o que lá tem de coisas bom boas também, deve ter, né? Vários grupos de orações, várias pessoas que participam da igreja, vários projetos sociais, de karatê, de capoeira, de instrumentos musicais e várias outras formas de interagir com a juventude que tem lá neste bairro, mas infelizmente as pessoas só dá audiência mostrar realmente sangue, bala, roubo, assassinato, né? Isso é uma perca, né? Porque, como você fala aí, tem coisa boa, né? Isso. Eu me lembro que eu passava pelo Bom Jardim, o Shalom atuava muito bem lá, eu via grandes projetos sociais lá, na Barra do Ceará também, e também ali no Monte Castelo, naquelas áreas ali. Isso. Né? E aí você participava de algum grupo de oração na faculdade? Sim, ainda participo, né? Chamado Nova Esperança, do Movimento da Renovação. Este grupo foi fundado pela minha mãe no dia 29 de janeiro de 95. Então nós vamos fazer 25 anos, né? Próximo janeiro. História, né? Uma história, tudo. Cresci lá, né? Aprendi tudo que eu sei de pregações, de formações, de serviço, eu aprendi neste grupo, né? E foi interessante que a minha mãe fundou este grupo, mas eu não participava bem atuante no início. Eu ia mais para as festas, ia mais para quando tinha aniversário e tudo, né? A minha história, eu costumo dizer que eu entrei na igreja por conta de comida, né? A minha mãe chamava... Parece muito com o Reginho, mano. Claudeni, vamos ali pro texto, vamos ali rezar, tem uma novena, tem comida? Aí eu não vou não, é porque tem umas coisas pra fazer, umas tarefas de casa. Ela, bora, vai ter bolo. Eu, bora, mãe, porque Deus sobre todas as coisas, né? Aí eu ia, né? O bolo sobre todas as coisas. O bolo sobre todas as coisas, né? Então eu ia, né? Então, desde criança eu estive no meio, como falei nisso, no meio deste clima de espiritual, a minha mãe, etc. E eu fui deixando ser levado por isso e acabei entrando num grupo, né? No qual eu participo até hoje, não tão ativo por conta do meu ministério, por conta do meu serviço, mas sempre que posso, estudando formação, participando dos eventos, etc. Muito bem. Então, em que momento, Claudinei, que você ia pela comida, mas em que momento que você começou a ser envolvido por Deus, a dizer assim, opa, peraí, tem algo além a mais que me desperta fora a comida. Como é que foi isso? Eu não vou contar da história como foi que eu entrei na igreja, né? Porque é uma história muito longa, né? Mas a partir do momento que eu me deparei com assim, agora eu tenho que servir a Deus, agora eu tenho que buscar tá mais perto deste serviço. Eu tenho até uma história, tá no meu canal, falo como eu entrei na igreja, né? As pessoas dizem que é pelo amor, pela dor, como é servir. O meu foi tipo jogos mortais, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo da morte. Eu lembro dos jogos mortais, viu? Pois é, eu tinha muito medo da morte quando criança, e isso me despertou, assim, por conta de um medo do final do mundo, né? Ano 2000. Ano 2000, 99 para 2000, né? Eu tive muito medo ali. E foi a partir daquela experiência com medo da morte, etc., que me despertou, assim, a entrar na igreja, a servir a Deus. Não no sentido, o mundo vai acabar, mas no sentido assim, poxa, eu poderia gastar minha vida e posso gastar minha vida pela igreja, pelas aquelas pessoas que precisam da palavra de Deus. Então, juntou uma coisa a outra e a necessidade de servir, e foi isso que eu comecei a caminhar na igreja. O despertar foi assim, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu posso fazer da minha vida? Como eu devo gastar a minha vida, a minha juventude? Então, João Paulo II falava muito isso. Então, né? O estalo da minha vida, assim, né? O insight, como a gente diz na filosofia, foi o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu posso e como eu devo gastar a minha juventude para a igreja? Então, o meu despertar foi mais ou menos desse jeito. Muito bem. Tu falou aí do teu canal, né? Me conta aí que foi engraçado, que eu assistindo teus vídeos, e eu vejo que tu tem uma forma muito extrovertida de anunciar Jesus. E isso foi que me chamou a atenção, e era exatamente por essa razão que eu te trazia aqui hoje, para poder falar que essa forma espontânea, extrovertida de falar de Deus, a falar da pessoa de Jesus Cristo, mas de uma forma muito próxima do linguajar das pessoas do interior, né? O cearense, né,
como diz, está no nosso DNA, né? Não sei se é porque é um povo sofredor, não sei se é um povo que passa por muitas dificuldades, e por passar por muitas dificuldades, trouxe para si, para sua identidade, essa maneira extrovertida de enfrentar os problemas. E isso... E driblar, né? Isso, de procurar passar, enfrentar, suportar, né, e superar as dificuldades. E não por conta que eu me tornei diácono do clero, né, me tornei clérigo, que tirar a minha identidade. Teve um momento na minha... Só te cortando. Isso é muito importante você falar, que era exatamente isso que eu ia te perguntar. Que isso não te deixa distante das pessoas, né? Isso não te roubou a tua identidade, pertencendo ao clero hoje, né? Continue. Teve um momento da minha formação que isso me afetou muito, assim. As pessoas chegavam para mim e diziam, você vai ser padre, você vai ser um ordenado, você vai ser um sacerdote. E isso pesa, até hoje pesa, mas me pesava de uma forma negativa, ao ponto de querer tirar de mim a minha identidade que eu sou, que é espontâneo, alegre, feliz, de contar uma piada, até mesmo com algum sofrimento, né, de olhar uma coisa engraçada, que tem muitas coisas engraçadas. Verdade, viu? Né? Coisas engraçadas você tem na igreja. Com certeza, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo tem alguma situação engraçada que aconteceu na pastoral ou no grupo, em alguma reunião, em alguma situação tem alguma coisa engraçada. Então, eu, como jovem, né, tenho isso dentro de mim, de ver as coisas engraçadas e procurar passar e procurar tirar aquilo para mim, uma história e tudo. E teve um momento da formação que eu estava isso estava batendo tão forte na minha cabeça, você sacerdote, que eu estava ao ponto de tirar a minha identidade de alegria, né? Procurando viver bem sério, e isso estava me afetando dentro de mim. Criando uma caricatura que não era sua, isso, né? Imposto, né? Isso em você, né? E aí a gente corre risco em nome do ser cristão, a gente corre risco de tentar inventar uma identidade que não é nossa. Pregadores sérios, tem pregadores sérios, mas também tem pregadores, pessoas que falam de uma seriedade, mas de uma forma bem simples. Padre Léo fazia muito Padre Léo fazia muito isso, né? Fazia essa veia cômica de mostrar uma realidade que não é comédia. É uma realidade verdadeira. Mas de uma forma bem suave. E teve momentos que até Padre Léo disse que Jesus também era bem engraçado quando ele perguntava, né, para as pessoas. Tem uma entrevista dele no Jô que ele fala que Jesus era extremamente bem-humorado, né? Isso, quando questionava algumas coisas, quando fazia... Hoje o cearense fala de deboche, né? Mas como Jesus fizesse alguns deboches com algumas coisas, né? Com algumas perguntas. Quem me tocou, né? É verdade. Essas coisas assim. Então eu vi um momento na minha formação que eu poderia estar perdendo isso. Para quem não sabe, todo o processo, né, para se tornar um sacerdote, tem que passar por duas academias, né? Isso. Que é teologia, filosofia e teologia. Isso, né? 3 anos de filosofia. Aqui em Fortaleza, na Arquidiocese de Fortaleza, 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Isso, formação acadêmica. As formações espirituais dentro do seminário, as formações humana, afetiva, que vai mexer com o nosso ser, o ser pessoa no mundo. Então chegou um momento que eu poderia estar perdendo isso. Mas com a graça de Deus, eu vi, não, isso é a minha identidade, isso é o meu jeito, é a minha maneira de ser. Eu vim de uma sociedade que foi preciso eu passar esta alegria sempre, e eu procuro ainda hoje, né? Meu canal, né? Dei uma parada. Dei uma parada por conta do ministério, um ministério diaconal. Que você se dedica bastante, né? se exerce muito, pede muito de mim, né? Exige muito, é verdade. Exige muito de mim no serviço. Eu fui ordenado no dia 21 de dezembro agora, né? De 2018. Quando foi no 22, no dia seguinte, já tinha 17 crianças para eu batizar, né? Só isso, né? E depois casamentos, etc., visita aos enfermos. Então, eu vi que este momento... Só segura.
eu vou contar uma coisa inédita aqui. Tu que assistiu o casamento do meu cunhado Flávio, né? Mas, cara, naquele dia, eu doido pra te pedir, pra dizer, rapaz, aquela famosa frase, se tem alguém aqui que é contra casamento, fala agora, se casa para sempre, mas eu fiquei louco pra contar aqui. Logo. Isso se faz no Proclames agora, né? Antes, isso não se faz mais no momento da cerimônia, os Proclames, que é pegar o nome do noivo e da noiva. Se faz antes agora. Se faz antes nas celebrações, etc., dizendo que se alguém tiver alguma coisa, falar na naquela época era massa, viu? Dava uma atenção, viu? Naquela época a pessoa ficava, meu Deus do céu, tomara que ninguém fale nada, tomara que ninguém fale nada. Pois é, então, por conta do ministério, do serviço do ministério, eu tive que dar esta parada e tudo. Mas o Minutos com a Palavra, ele não iniciou com vídeos. Ele iniciou com um pedido de amigos para que eu mandasse áudio respondendo algumas perguntas, questões teológicas ou do próprio Evangelho do dia. Então eu comecei a enviar áudios no WhatsApp respondendo questões. Aí veio a necessidade de criar minutos com a palavra, ou seja, minutinhos ali que respondem questões tanto teológicas como o Evangelho do dia. Então eu ainda tenho isso, né? O Evangelho do dia, sempre enviando o Evangelho do dia. Que por sinal tu me envia todos os dias. E eu, assim, todas as manhãs quando tu me envia, e quando tu não envia, eu fico na expectativa. Porque eu quero ver a tua opinião, eu vejo as tuas reflexões são muito boas, de uma forma muito esclarecedora. Eu nunca vou esquecer daquele vídeo lá da quantidade de santos, que da Santa Batilde. Então, começou com áudios e foi com vídeos por necessidade, e a gente foi criando, mas o objetivo do Minutos com a Palavra é de uma forma bem-humorada, mas com teologia, de forma teológica também, não fugir da verdadeira mensagem que é a palavra de Deus, né? Isso. Bem-humorado, mas sempre com a verdade da palavra de Deus. Então é isso o intuito do Minutos com a Palavra, né? Muito bem. E eu convido você a ir lá, Minutos com a Palavra, no canal no YouTube. Minutos com a Palavra no YouTube. E ir lá se inscrever, dar os seus likes. É bom. É bom, né? É bom. Mas eu reforço, vale a pena assistir os teus vídeos, porque além de você se divertir muito, você aprende muito. Eu vi que você, apesar da sua forma de bom humor, você ensina muito bem. Às vezes, coisas que você fala, eu consigo, poxa, como é que eu não tinha visto dessa forma ainda? Como é que eu não tinha aprendido desse jeito? Então, vale a pena. Você vai lá, confira, né? Vai no YouTube, Minutos com a Palavra. Minutos com a Palavra, se inscreve. Você já sabe, né? Todo o povo fala. Se inscreve, aciona as notificações, dá like lá e aquelas coisas deixa comentário, essas coisas todas que vocês sabem, né? Antes de tu entrar no seminário, eu vou fazer uma pergunta que talvez todo mundo gostaria de fazer. Tu chegou a namorar? Sim. Qual foi a abençoada que teve essa sorte? Foi esse desprazer, né? Depois. Namoro mesmo, assim, eu namorei com duas, mas tempo diferente, né? Com duas jovens. E esses namoricos, essas coisas, assim, a gente sempre teve, mas namorei mesmo com duas, né? Namorei uma com quase 4 anos, né? Aí, um bom período, né? Foi, a gente terminou, aí depois eu fiquei só no serviço da igreja, Quando eu terminei esse primeiro relacionamento, eu entrei de fundo, assim, nas coisas da igreja, porque dentro da minha comunidade eu era do Ministério de Teatro e Dança, então me envolvi muito com peças teatrais, bacana. Com danças. Aí depois, dentro desse percurso, eu voltei a namorar de novo, mas durou acho que uns 9 meses, 10 meses, não lembro muito bem. Tu é namoradorzinho, né? Aí terminei, aí afundei novamente assim mesmo no serviço da igreja, né, viajando com apresentações de teatro, tudo pela igreja, tudo pelo Ministério das Artes da Renovação. Aí depois, que momento foi que tu disse, opa, vou pro seminário? Em 2008, um amigo meu que trabalhava comigo, ele me fez o convite para fazer. Nunca tinha feito um vocacional, não sabia. Um convite para fazer um vocacional. Um convite para fazer um vocacional na Arquidiocese de Fortaleza. E em 2008 me chamou e disse, não, já começou, já tinha tido uma reunião só, não vou não, já começou, não gosto de pegar as coisas andando, mas desde que era medo de fazer, porque eu sabia que se eu fosse pro vocacional, eu não voltaria mais. Não voltaria mais. A minha história vocacional, eu tiro assim como
a história do profeta Jonas, que fez tudo se afastando de Nínive, que era a missão dele, pegou um barco, um navio para ir para outro lugar, mas acabou chegando, né, foi jogado no mar, engolido pela baleia e cuspido aonde? No lugar onde... Então ele foi cuspido no lugar aonde deveria ter sido a missão. A minha vida, vamos dizer, minha vida vocacional foi mais ou menos isso. Eu tentei rodar, fugir, e o Senhor me chamava para ali, para aquela missão. Então, em 2018 eu dispensei, não vou, no próximo ano eu vou. A parte de 2008, né? 2008 passou tão rápido que você nem imagina. Quando foi em 2009, a mesma pessoa que trabalhava comigo, que fazia vocacionado, que hoje em dia ele não é padre, se casou. Olha aí. Ele que me chamou, né? E acabei aceitando quando eu me deparei com o primeiro encontro, quando eu vi aqueles jovens querendo ser padre, e quando eu me deparei com o chamado à vida diocesana, que é ser a figura do Cristo bom pastor, aí foi um estalaço na minha vida, dizer, é isso aqui que eu quero. É aqui que eu quero, né? É isso aqui que eu quero. Porque o que é que acontecia? Eu ia servir, eu ia pregar, eu ia anunciar a palavra de Deus e voltava para casa. Ia anunciar a palavra de Deus e voltava para casa. Eu não quero mais voltar para casa. Não no sentido de dizer que é ruim a minha casa. Eu digo que eu quero não ter outra coisa entre o serviço de Deus e a minha vida. Eu quero ter toda a minha vida no serviço de Deus. Bacana. Então, foi isso que me despertou. Quando eu vi a figura do Cristo, o bom pastor, vocação, né? de Jesus, o bom pastor que está no meio das ovelhas, que cuida das ovelhas, que chora com as ovelhas, eu disse, é isso aqui que eu quero. Então, eu passei o 2009 todo me preparando. Fui pedir demissão, acordo do trabalho, e fizeram um acordo. Tomar essa decisão aí. Graças a Deus que a gerente na época, né, me ajudou bastante. Isso. Ela falou assim, tu não é doido não? Me colocou pra fora com todos os direitos, tudo isso e tal. Como era o nome dela? Eu nem me lembro mais. Obrigado, meu irmão, por ter feito isso, viu? Tinha uma gerente que estava substituindo o gerente, né, que era seu neto, né? Na época fez todo o acordo, tudo, e me colocou pra fora e tal. Isso, Deus ajuda, Deus ajudou. Então eu passei o ano de 2009 todo dando as coisas de direito que tinha, por exemplo, a coordenação que eu coordenava este grupo, né, Nova Esperança, fui passando para outro, e algumas coisas na coordenação da renovação, que na época eu estava no núcleo da coordenação da renovação, Ministério de Música e Arte. Tu era bastante envolvido. Aí eu fui entregando, fui devolvendo, fui dando direcionamentos, até chegar o janeiro de 2010, para entrar no seminário. E é interessante que eu entrei no seminário no dia que a minha comunidade completa ano, que é no dia 29 de janeiro de 2010. Olha aí, que bacana. Então, todo dia 29 de janeiro, eu tanto comemoro a minha entrada no seminário, como o nascimento do meu grupo, que me ajudou e me ajuda ainda até hoje na minha vocação. Né? E ainda mais tendo como mãe, como fundadora. A minha mãe como fundadora e como mestra, como aquela que me ajudou. Tudo que eu sei de pregação, de oração, de como me comportar com as pessoas diante das situações, eu devo muito à minha mãe. Né? A presença de uma mãe. A presença da minha mãe aqui. Né? Eu gostaria que você falasse um pouco, falando de mãe. Nós que somos católicos, muitas vezes somos muito interrogados nesse sentido, né? Relacionado a Nossa Senhora. Eu gostaria que você falasse um pouco desse amor de mãe, de Maria, Nossa Senhora, para todos nós, inclusive para todos os nossos irmãos de outras denominações. Eu costumo dizer assim, que igualzinho às nossas mães, Maria também tem um coração besta, que nem a nossa besta no bom sentido, né? As nossas mães, mesmo quando os nossos irmãos, ou até mesmo nós, quando os filhos não andam no dizer da mãe, no projeto da mãe, mesmo assim a mãe está ali amando. Do mesmo jeito é Maria, que tem um coração besta de mãe, quando os nossos irmãos protestantes, evangélicos, que não andam no caminho, né, de honrá-la, de respeitá-la, mesmo assim ela continua amando, né? Nós temos Maria como aquela que nos ajuda a dar sim, não como a deusa, né? E muito pelo contrário. Muito bem colocada a sua frase, que nós não colocamos ela como deusa, né? Acima
da visão protestante de muitos, não são todos, né? Isso. De como ela está acima de Jesus. E é diferente, Isso. né? Maria poderia muito bem, por ela ser mãe do Salvador, ela poderia muito bem dizer, eu sou mãe do Salvador, não quero se meter com aquela ralé, não. Eu ir para Pindoretão, aqui é a padroeira Nossa Senhora das Graças, eu misturar com o povo de Pindoretão, não, quero não. Aquele povinho não. Mas muito pelo contrário, quando Maria poderia muito bem se aparecer nas bodas de Caná, o que é que ela diz, né? Fazer tudo que ele vos disser. Então, todas as vezes que nós formos ao encontro de Maria, nós não vamos escutar nenhuma outra frase a não ser fazer tudo que o meu filho vos disser, fazer tudo que ele vos disser. Então, nós temos Maria como aquela que nos ensina a dar sim e fazer tudo aquilo que ele vos disser. Quem é a mãe que é mãe e é serva do seu filho? A não ser Maria que nos dá este exemplo, né? Mãe e serva do seu filho. Então, nós temos ela e todos deveriam ter como aquela que deu exemplo de sim, de humildade, de entrega, de mansidão. Maria que foi serva não só quando recebeu a glória de ser mãe de Jesus, mãe do Filho de Deus, como também no momento de dor estava lá aos pés da cruz. Não arregou. Não arregou, não saiu dali. Então, Maria é exemplo para tudo mesmo. Não a gente não a veneramos, a gente não nós não estamos com ela e honramos ela, não porque ela é só mãe de Deus, mas porque ela é um exemplo a ser seguido. Uma verdadeira discípula, discípula do seu filho, né? Então, nós a honramos por conta disso. E ela teve esta graça de ser a que deu o primeiro sim ao projeto de Jesus, né? Mas é engraçado você falando Nossa Senhora, eu me lembro, eu estava trabalhando numa empresa lá de Cascavel, e no ônibus levantou um protestante e me questionou: por que vocês carismáticos louvam tanto a Maria, né? Aí eu, com muita humildade, assim, você quer louvor maior do que simplesmente ser a mãe do Salvador? Não tem louvor maior, né? E assim, Claudinha, uma coisa muito boa que você estava falando na sua vocação, quando você realmente terminou a sua parte acadêmica, que você soube que você viria para cá, para Pindoretama, o que veio na tua mente? O que vou encontrar ali, naquela cidade? Como foi? As pessoas pensam pelo fato de eu vir para cá, para Pindoretama, esse vídeo vai ficar longo, né? Mas pode ter duas partes, viu? Isso. Espere você e saberá mais por que eu vim para Pindoretama. Não, mas é o seguinte, as pessoas pensam quando eu vim para cá, pensam que eu nunca tive uma atividade pastoral. Olha assim, menino tão novo, veio pra cá. Porque ele dá muita credibilidade, né? E tal. Então as pessoas pensam que eu caí de paraquedas assim, na igreja e na cidade, assim, de Pindoretama, na paróquia. Não, já tive tanto tempo já na renovação carismática, no grupo de oração, na igreja, como também passei por outras muitas paróquias antes de chegar aqui. E eu digo pra vocês com toda certeza, as histórias são as mesmas, os sofrimentos, as alegrias são as mesmas, as brigas, as discussões são as mesmas, só muda os personagens, os locais onde os personagens moram, né? Então, quando eu vim para Pindoretama, eu procuro para onde eu vou sempre pesquisar o que é. Aí eu vim procurar o que era Pindoretama, onde é que ficava Pindoretama, quem era padroeira de Pindoretama, quem era o pároco, como é que funcionava. Então, eu quis chegar aqui com uma pequena bagagem, né? E com esta pequena bagagem, deu para eu chegar aqui e buscar realizar o que eu aprendi, o que eu venho aprendendo ao longo desta caminhada. Então, quando eu cheguei em Pindoretama, o que eu encontrei que hoje me faz feliz de estar aqui é um povo que reza, é um povo que ainda tem o sentido religioso dentro de si, tem a história do bença padre, bença diácono. Quando tem alguma atividade na igreja, as pessoas fecham, quem tem estabelecimento às vezes fecha e vai para a missa, vai para as atividades, ou então acolhe, ou então ajuda de alguma forma financeiramente, ou de alguma forma ajuda as atividades da igreja. Então, o que me fez estar feliz aqui em Pindoretama é saber que é um povo que reza, é um povo que acolhe
realmente a palavra da igreja. Não é uma cidade pagã, como infelizmente muitas cidades a se tornaram, festas, bebedeiras, todo canto tem isso. Estou dizendo que aqui não tem, mas ainda existe este ar religioso na cidade, que tem atividades religiosas, não só na matriz, mas nas comunidades também, né? É muito legal, muito boa essa sua visão. E uma coisa que eu gostei de perguntar, que tu fala assim, fui pesquisar antes de vir para cá, quem era o pároco, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do nosso grande Padre Ayrton. Como é o relacionamento de vocês? Como foi se deparar com ele, né? Quando eu fui nomeado para vir a Fortaleza fazer o meu estágio, para vir para Pindoretama fazer meu estágio, eu fui ver quem era Padre Ayrton, né? E ver por onde ele tinha passado. E o homem é praticamente um patrimônio dessa região São Pedro de São Paulo, né? Região praia, porque ele já passou praticamente por todas as paróquias daqui desta região São Pedro de São Paulo, região praia, né? No litoral cearense, litoral leste. Aí eu fui ver e muitas pessoas, olha, você vai para um grande formador, você vai para um grande padre, você vai para uma pessoa muito humana. E conviver com o Padre Ayrton é realmente viver com antes de um padre, um ser humano cristão. Porque antes de termos os títulos, é o coordenador, é o bispo, é o papa, pode ser quem for, antes disso tudo, para exercermos esses títulos dados a nós deveremos ser cristão acima de tudo. Então, antes de padre, ele é um grande cristão, uma grande pessoa, um grande ser humano. Tem um coração do tamanho do mundo, né? Um coração muito grande, que ajuda as pessoas, que escuta as pessoas. E uma paciência que tira a nossa paciência, né? É uma paciência que tira a nossa paciência. Mas é um homem muito tranquilo. Então, conviver com ele, eu vou aprendendo, né? Vou aprendendo a me silenciar, né? Vou aprendendo a me organizar, a silenciar no momento que tem que silenciar e ter paciência e esperar muito pelo tempo de Deus, que Ele faz muito isso. Então, estou aprendendo bastante. Meu jeito elétrico foi mais aprimorado com um jeito tranquilo, suave de ver as coisas. Então, eu me enriqueci muito, né? O meu jeito espontâneo de ser ganhou algo a mais com o jeito dele, né, de me ensinar as coisas. E não tem como não se apaixonar pelo Padre Ayrton, né, Claudinei? Cara, muito bom. E assim, pra gente finalizar com esse vídeo, já tá ficando um pouco longo, a gente pode fazer a segunda parte depois, né? Cortar e contar as outras histórias. Né? Muito bem. E pra gente finalizar, eu gostaria de contar só um pouco de historinhas pra nós, a gente sorrir um pouco, né? As minhas missões, né? Tem muita coisa engraçada, né, que a gente vê nas missões por aí. Principalmente quando nós nos deparamos com o povão, com o povo de Deus, com as perguntas que as pessoas nos fazem, né? Outra vez eu estava andando Qual é a pergunta mais engraçada que te fazem? Assim, tem muitas... Uma é dessa que o senhor falou, o padre já namorou, pode namorar, não precisa, né, não tem que ser solteiro, não tem que ser virgem pro resto no início, não precisa. Essas perguntas assim que as pessoas estão relacionadas a nós, né, pensando como nós somos ETs, né, pessoas que não tivemos vida antes de nos tornarmos clérigo, né. E outra vez, engraçada a inocência das pessoas, uma vez eu ia passando na rua e estava só de bermuda, camiseta, chinelo normal, né? Aí passou uma senhora por mim e disse assim, vai lá o padre de roupa, né? Aí eu vi só queria que eu tivesse nu, né? Não, tô dizendo roupa assim, normal, roupa de gente. Eu sei que a gente usa roupa de como, né? Desculpa, roupa de gente, né? Sim, minha senhora, a gente usa calção, bermuda e tudo, chinelo, usa cueca, usa shampoo. E outra vez eu fui numa casa, nas minhas visitas. Aí eu cheguei lá comendo na casa lá e tudo, aí chegou uma senhorazinha e fala, olha, vale, o padre come arroz, olha aí. Pela gente, né? A gente é normal, nós somos normais, então essas histórias assim que acontecem, coisas engraçadas também, uma vez na celebração, uma senhora escutava pouco e tudo, né? E eu lá na pregação e tudo, e ela começou a dormir na hora da pregação, e eu fui... a besta, né, de fazer uma pergunta, vocês estão me entendendo?
eu tô certo ou tô errado? Aí ela acordou na hora que eu perguntei, né? Ela, tá errado, na frente de todo mundo, né? Só ela, né? Aí eu tô errado, minha senhora. Ela, não. E começou a desfazer. Então, em outro momento também, um balão estourou, a senhora estava dormindo, escutava pouco, né? E estava toda decorada a comunidade, aí estourou um balão, pá, e ela acordou, né? Aí ela olhou assim, calma, gente, foi só um balão. Ela, foi um ladrão! Foi um ladrão, né? Estão roubando a igreja, né? O padre tá dizendo que foi um ladrão. Não, um balão. Ele, viu, é um ladrão. Ela escutava pouco, né? Então, muitas histórias assim acontecem, né? Pessoas que infelizmente na leitura lê uma coisa e é outra. Livro do El Xodó, que é o livro do Êxodo, né? El Xodó. Livro do Filé Mignon, que é o profeta, né? Que é o livro de Filé Mignon, quer dizer, profeta não, o livro de Filé Mignon, né? Que é o livro de Filemon. Filé Mignon, boa. Foi Filé Mignon. Então essas coisas que acontecem assim, né? Fora o jeito de se comportar do cristão, né? Às vezes vai fazer o sinal da cruz, Pai do Filho e do Santo Amém. Aí tem uma beijinha. Não sei, esse beijo não sei pra quem vai, né? Não sei. Na hora do Pai Nosso, falta quebrar a mão da gente, né? Pai nos livrar do mal. Amém. Aí, tipo, como se estamos juntos, né? Essas coisas assim que acontecem, né? Na a historinha que tu falou uma vez do saquinho da oferta? Foi do saquinho da oferta, né? Uma vez uma mulher chegou lá, né? Às vezes a gente tá desprovido, não tem dinheiro, né? Aí a mulher chegou lá perto de mim, ficou balançando o saquinho lá, eu lá assim, e eu lá com os olhos fechados. Porque assim, quando a sacolinha vai chegando perto da gente, a gente não tem o dinheiro, ou só tem o dinheiro do pastel, né? A gente faz logo o quê? Lá vem chegando a sacolinha, você vai ser automático, né? Tô rezando, né? Pra sacolinha passar. E a mulher ficou lá balançando o saquinho perto de mim, minha senhora, deixa eu assistir essa missa de graça, né? Que hoje eu não tenho dinheiro não, né? Essas coisas assim que acontecem, né? São várias histórias, né? Que a gente acontece na nossa missão. E isso é coisa muito em festa de padroeiro, né? Isso, festa de padroeiro tem muito dessas coisas. Tem alguma história que tu lembra, assim, de promessa, que alguém fez alguma promessa muito louca a santa, alguma coisa do tipo, a Santo Antônio pra casar, alguma coisa do tipo assim? Tem, de vez em quando tem as pessoas que chegam pra mim dizendo que colocou Santo Antônio de cabeça pra baixo. Eu digo, minha senhora, o que é que o bichinho tem? Qual a culpa do bichinho tem que você não consegue desencalhar, né? Essas coisas assim, o povo faz cada promessa, né? São Brás, que é da garganta, né? São Brás, que é da garganta. Aí... Tu fez um vídeo explicando o porquê de cada exceção de alguns né? santos, né? Então, São Brás, que é da garganta, a mulher cantava ruim. Ruim, aí foi fazer promessa pra São Brás, pra curar a garganta dela, pra começar a cantar ruim. Eu digo, minha senhora, não tem jeito não, né? Foi que nem uma vez uma pessoa que cantava muito ruim. Aí eu digo, olha... Aí a comunidade tava reclamando, né? Olha... A pessoa tá cantando ruim. Aí ela, a infeliz, né? Chegou e disse assim, não, mas eu canto pra Deus. Aí eu cheguei, mas é a gente que escuta, né? Então, vamos nos ajeitar. Então, várias promessas que as pessoas fazem, né? Para os santos. É bom, eu costumo dizer, é bom termos amigos, mas melhor ainda termos amigos que são amigos de Jesus. Então, os santos são os amigos de Jesus que podem nos ajudar. Então, muito bom você falar. Tem amigos santos, né? Tem amigos santos. Tanto os santos que já estão na glória, como os santos que estão aqui ainda na terra, ainda que podem nos ajudar bastante a sermos filhos e filhas de Deus fiéis, né? Tudo bem, Cleiton. Cara, obrigado, viu? De nada. Deus abençoe. E assim, pra gente encerrar, eu gostaria que você, em poucas palavras, definisse o seu desejo para quando você chegar a se tornar sacerdote, porque você já pertence ao clero como diácono, vai se tornar um presbítero. Qual, assim, em poucas palavras, como é que está o seu coração? O que você deixaria para novas pessoas que querem fazer essa vocação, de buscar essa vocação ao sacerdócio? É bom quando nós encontramos pessoas dispostas a servir a Deus, doar-se totalmente. Eu costumo dizer que ser fiel à vocação é a melhor coisa que tem. Não vou tentar trazer jovens homens para o sacerdócio, dizer que é melhor do que a outra vocação, porque não importa, vamos dizer assim, não vale ser um padre e ser um mau padre, não vale só ser casado, sou casado no padre, como dizem as pessoas, né? E ser um mau esposo, uma má esposa, não ser um bom pai, uma boa mãe. Eu costumo dizer que você que
que sente esse desejo realmente de ser totalmente de Deus, não é que você vai se afastar das pessoas. O sacerdote não é aquele que se afasta das pessoas. Ele é escolhido no meio do povo, é formado para voltar novamente a servir o povo. Existem 7 sacramentos. 2 sacramentos são chamados sacramento do serviço, que é o sacramento da ordem, aqueles que são ordenados, e o sacramento do matrimônio. Então nós estamos ligados, tanto aqueles que são ordenados como aqueles que receberam o matrimônio, nós estamos ligados com o sacramento. Nós somos ligados pelo sacramento do serviço. Então você que quer servir a Deus pelo sacramento da ordem, pelo sacerdócio, eu digo a você que escute mais a palavra de Deus, escute bem a palavra de Deus e tenha consciência, se for essa a sua vocação, que não seja por status, seja realmente por serviço. Porque se nós somos totalmente de Deus, cai sobre nós uma responsabilidade maior ainda, de transmitir a imagem de Deus. Então, se o sacerdote é aquele que transmite a pessoa de Jesus, logo tem uma responsabilidade muito sobre nós de sermos a figura realmente de Jesus. Como Jesus falou, como Jesus se comportou, como Jesus disse, como Jesus fez. Então você que tem esse desejo, tenha isso em mente, que você será não vamos dizer assim, uma autoridade, a não ser uma autoridade em amor. Em autoridade em amor, como foi Jesus. Então, seja bem-vindo, pense, saiba que terá muito caminho pela frente, mas aqueles que abrirem o coração, deixar Deus agir, Deus sempre vai agir. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Muito bem, muito bem. Obrigado, Claudinho, mais uma vez. E para você que está aí, se inscreva, né? Se inscreva lá no canal Minutos com a Palavra, tá certo? Colabore conosco. Em breve a gente vai fazer mais vídeos, em breve a gente vai voltar com muitas mais ideias, agora como ordenado, né? Não mais como leigo, né? Então, mas mesmo assim, sempre com a ideia do bom humor, mas também com a palavra de Deus como centro das nossas vidas. Muito bem. Amém. Obrigado pela sua participação. Até a próxima, Josuane Leite de Dia com a Palavra de Deus. E não se esquece de ir lá no canal dele se inscrever, tá bom? Valeu, um Deus abraço. abençoe. Um abraço.